Estamos médiums e tem o que nós chamamos de culto livre, certo? São aqueles casos de médios que passaram por terreiro, por centros, não se adaptaram e, de repente, abriram as suas próprias casas. Ou começam na própria residência, ou, de repente, juntam um grupo e fazem realmente as suas reuniões mediúnicas de acordo com os critérios que vão estabelecer. Quanto a isso, não há problema algum, certo? Muito pelo contrário, né? Desde que aquele médium ele tenha uma boa base, tem que ter conhecimento, tem que ter estudo, informação, critérios, certo? Para quê? Para que consiga conduzir adiante aquela comunidade. Certos critérios está baseado principalmente no que o médium carrega dentro de si, certo? Que tipo de sentimento, que tipo de pensamento e qual a motivação maior? Se essa motivação maior realmente for auxiliar o próximo, amar o próximo, ter caridade, certo? Porque vai poder então auxiliar de maneira gratuita que as pessoas vão procurar, tá? Quer o melhor exemplo de médium que realizou desta forma? Chico Xavier, um exemplo. Não é que ele não tenha se adaptado, não. Ele foi conduzido para isso. Então, se vocês, de repente, precisam de alguém para se motivar a se espelhar, eu indico Chico Xavier. Realmente, sem sombra de dúvidas, foi realmente o melhor médium, no sentido humano, inclusive, que nós tivemos encarnado, tá? Então, isso seria um espelhamento, uma base, tá? Realmente amor, caridade, enfim, sentimentos nobres de querer juntar, certo? O verdadeiro altruísmo. Mas, infelizmente, o que eu percebo é, por outro lado, algumas pessoas se aventurando por aí e ao passarem por um certo tempo num centro, num terreiro, uma coisa assim, muitas vezes motivado pelo próprio orgulho, ou de repente não conseguir seguir as regras, enfim, vários fatores. Ah, aprendi um pouquinho, então vou abrir minha casa. Vão lá, acende uma vela, coisa assim, e não estabelece nenhum tipo de critério. Muitas vezes não tem aquela percepção que nós, ao longo dos anos, nós vamos desenvolver para saber distinguir as energias que nos circundam, certo? Se as energias são boas ou ruins, saber identificar o que as vibrações, isso é primordial, tá? E muitos, infelizmente, não conseguem perceber, tá? O que acontece? Não que não vão ser assistidos pelos bons espíritos, como eu disse, tudo vai decorrer da vibração. Mas como nós somos seres humanos normais, nós não conseguimos ficar às 24 horas por dia, viva a natureza, né? Que tudo de bom, não. Nós temos que viver no mundo, certo? E são nesses momentos que muitas vezes ele vai cair naturalmente a nossa vibração, certo? E os médios, muitas vezes, ele não, ele vai passar com o tempo, se ele não tiver um certo respaldo, se ele não tiver esse tipo de base, ou seja, uma vigilância redobrada, ele pode ser vítima de obsessões. E aí, quando as sombras fazem a festa, e aí, quando as sombras dominam e começam a estabelecer normas, critérios, que muitas vezes, se a gente for passar pelo bom senso, nós vamos perceber, puxa, realmente aí está um certo absurdo no que estão realizando. E mais, começam a observar muitas vezes a própria vida, certo? Como que está caminhando, como está dando. Está tudo bem, mil flores. Não que quando nós somos médicos vai estar rico, milionário, nada disso, né? Nós estamos no mundo, faz parte do jogo, faz parte da regra. Estamos encarnados, temos que viver de acordo com o mundo encarnado. Mas temos que estabelecer o quê? Critérios, tá? Então, observem as próprias vidas, né? Vão atrás de orientações, certo? Não significa que vão desistir, deixar de fazer o que você já tem montado. Não. Mas há necessidade, sim, de ter um respaldo. Esse respaldo começa com estudo, conhecimento, educação mediúnica. Isso é imprescindível, certo? E muitas vezes, eu já me deparei, inclusive, né, com os casos de médios que têm um culto livre, certo? Alguns realmente estão indo bem, estão indo em frente, têm esse critério, e apenas vai em frente.
Então, apenas orientei alguns banhos ou certos tipos de tratamentos, mesmo à distância. Enfim, há vários recursos para manter o equilíbrio desse método. Mas me deparei, infelizmente, com alguns casos, muitos, por sinal, de médios que se aventuraram por aí, certo? Muitas vezes no oba-oba, movido pela vaidade, orgulho, ego, não se adaptam em nenhum terreiro, certo? Né? O orgulho fala mais alto, se aventuraram na própria casa, e são aqueles famosos, olha, eu recebo 10 caboclos, 15 Exus, 18 pombagiras. Bom, tem alguma coisa errada aí, certo? Né? Não que isso não seja possível, certo? Mas tem alguma coisa errada. E aí já começa a demonstrar o que? Um desequilíbrio mediúnico, certo? E você vai observar a vida dessas pessoas, é um inferno. Muitas vezes não dão certo nem emprego, relacionamentos que são porcarias, certo? Enfim, a vida está um inferno, tá? E aí, você tentar, de repente, orientar essas pessoas, o orgulho está lá no alto. É algo até difícil também, certo? Mas, felizmente, houve casos que conseguiram me ouvir, indiquei um tratamento, a pessoa seguiu e está bem. Muitas dessas pessoas, inclusive, resolveram procurar centros espíritas ou mesmo centros de Umbanda para poder não só se tratar, mas poder trabalhar mediunicamente, certo? Porque realmente sozinhas na própria casa, ou seja onde for, elas não tinham condições nem embasamento. Hoje elas estão bem, certo? Por quê? Foram limpas, de repente sentiram na pele a dor, certo? Ou seja, tiveram que abaixar o orgulho, a crista, a vaidade, e compreenderam, né? A seriedade no se lidar com a mediunidade. Mediunidade é coisa séria, gente. Não é entretenimento. Isso serve de mensagem para todos. Muitos daqueles que vão ainda adentrar, muitos ainda estão motivados pelo oba-oba. Depois passa um tempo, se arrependem, certo? E vão mexer com coisas que muitas vezes estão adormecidas, tá? Então, esse vídeo, então, vocês viram, é um vídeo mais ou menos longo, em que eu pude abordar vários temas num só, tá? E se vocês gostaram do conteúdo, deixem seu like, siga o meu canal para nos fortalecer, para que eu possa produzir mais vídeos dessa forma, tá? E mais, eu vou depois já divulgar cursos online, né, pelo canal, em que aqueles que tiverem interesses, é só me procurar também, tá bom? Fique em paz, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau!